Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula de Eletrônica Digital do curso técnico em Eletrotécnica do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Como vocês já sabem, meu nome é Sebastião Rodrigues e hoje daremos continuidades aos nossos estudos. Na última videoaula, fizemos uma introdução aos sistemas digitais e estudamos as relações entre os sistemas de numeração decimal, binário e hexadecimal. Na aula de hoje, estudaremos as portas lógicas, que são a base para todos os circuitos digitais. E estudaremos também os circuitos lógicos combinacionais. Os circuitos lógicos combinacionais são circuitos digitais cujas saídas dependem única e exclusivamente dos valores das suas entradas em um determinado momento. Antes de iniciarmos com as portas lógicas, vejamos dois conceitos importantes para o entendimento das portas lógicas e seu funcionamento: as constantes e variáveis booleanas e as tabelas de verdade. Constantes e variáveis booleanas. A álgebra booleana permite apenas dois valores para suas variáveis, 0 ou 1. Na verdade, nós vamos estudar a álgebra de Boole, e a álgebra de Boole utiliza as variáveis booleanas. O que são variáveis booleanas? As variáveis booleanas são letras do nosso alfabeto, né? A, B, C, que são utilizadas nas expressões e que, neste caso, ao contrário da nossa álgebra comum, só podem assumir dois valores, que são os valores 0 ou 1. Na verdade, a álgebra booleana ela é mais simples do que a nossa álgebra comum, porque na nossa álgebra comum, as nossas variáveis, por exemplo, se eu tiver uma equação y é igual a 2x mais 1, y é igual a 2x mais 1, y vai assumir infinitos valores, ou seja, para cada valor da variável x, y assume um valor diferente. Por exemplo, na equação y é igual a 2x mais 1, quando x vale 0, o y vale 1. Quando x vale 1, o y vale 3. Quando x vale 2, o y vale 5. E assim sucessivamente. Como x pode assumir infinitos valores, o y também pode assumir infinitos valores. Então, a álgebra de Boole ela se torna mais simples, uma vez que cada variável só pode assumir dois valores, ou 0 ou o 1. Então, se eu tiver uma equação tipo a y é igual a AB ou C, como A, B e C só podem assumir os valores de 0 ou 1, a nossa variável y também só pode assumir o valor de 0 ou 1. Nível lógico 0 e nível lógico 1. O nível lógico 0, assim como o nível lógico 1, pode assumir ou pode receber vários nomes. Por exemplo, o nível lógico 0 pode ser chamado de falso, de desligado, de baixo ou não, ou aberto. O nível lógico 1 pode ser chamado de verdadeiro, ligado, alto, sim ou fechado. Qualquer um desses nomes aqui se referem ao nível lógico 0, assim como qualquer um desses nomes se refere ao nível lógico 1. Se vocês repararem, esses dois aqui estão em caixa alta porque são as nomenclaturas ou os nomes mais comumente usados para expressar o nível lógico 0 e o nível lógico alto, respectivamente. Então, as variáveis booleanas são variáveis que só podem assumir dois valores, ou 0 ou 1. Já as tabelas verdades são usadas para descrever a relação entre as entradas e as saídas de um circuito lógico. Em uma tabela verdade, nós temos de um lado todos os valores possíveis para as variáveis de entrada e do outro lado os respectivos valores de saída para cada um dos valores de entrada. O número de linhas de uma tabela verdade corresponde ao número de entradas. Assim, se uma tabela tem duas entradas, ela teria 2 elevado a 2, que é igual a 4 linhas.
Uma tabela de 3 entradas teria 2 elevado a 3, que é igual a 8 linhas. Uma tabela de 4 entradas teria 2 elevado a 4, que é 16 linhas. De uma forma genérica, a gente pode falar o seguinte: uma tabela de n entradas teria 2 elevado a n linhas. Vejamos como são essas tabelas verdades. Na letra A aqui, a gente tem um exemplo de uma tabela verdade com duas variáveis de entradas, as variáveis A e B. Como nós temos duas variáveis de entradas, nós podemos ter apenas 4 combinações possíveis, que são essas 4 linhas aqui. Ou A pode ser 0 e B igual a 0, A igual a 0, B igual a 1, A igual a 1, B igual a 0, A igual a 1 e B igual a 1. Não existe nenhuma outra combinação de valores dessas duas variáveis, diferente dessas 4 que estão aí. De um lado, então, a gente tem as entradas, no caso A e B, e do outro lado nós temos a saída, representado pela variável x. Repare que x também só pode assumir os valores de 0 e de 1. Os valores de x estão relacionados ao que tem aqui dentro desse circuito. Então, suponhamos que essa tabela verdade aqui, ela se refere a um circuitinho, a uma caixa preta, né, que está representada aqui com a interrogação, que nós não sabemos o que tem aqui dentro ainda, mas aqui dentro pode ter um circuito lógico ou apenas uma porta lógica, que quando nós colocarmos aquelas combinações de valores de entradas que estão na tabela verdade aqui nesse circuito, vai ter respectivamente os valores de x do outro lado. Então, mais à frente, nesse mesmo curso, nós vamos aprender a descobrir o circuito lógico que está aqui dentro de posse dessa tabela verdade. Então, uma vez que nós temos a tabela verdade, nós vamos conseguir descrever um circuito lógico ou uma porta lógica que corresponde a essa tabela verdade. Da mesma forma que nós podemos ter uma tabela verdade com 2 entradas, nós podemos ter aqui na letra B uma tabela verdade com 3 entradas. No caso, as variáveis A, B e C. E a saída, Y. Mais uma vez, todas as combinações possíveis dos valores das entradas estão nessas 8 linhas. Nós vimos lá que com 3 variáveis eu tenho 8 linhas. E do lado de x, da saída, nós vamos ter os valores de x e de y para cada combinação de entrada, dependendo do que essa tabela verdade representa. Ela pode representar uma porta lógica ou um circuito lógico. E por último aqui, na letra C, nós temos uma tabela verdade com 4 entradas. As entradas A, B, C e D e a saída x. Mais uma vez, todas as combinações possíveis para essas 4 entradas estão aqui. São 16 combinações possíveis. Então, uma tabela verdade é uma tabela que relaciona de um lado as entradas de um circuito ou de uma porta lógica e as suas respectivas saídas correspondentes. Muito bem. Agora que já sabemos o que é uma variável lógica e uma tabela verdade, podemos iniciar nossos estudos sobre as portas lógicas. As portas lógicas constituem os dispositivos básicos dos circuitos digitais e têm como objetivo a implementação das funções lógicas. Uma função lógica é uma operação da álgebra booleana aplicada a uma ou mais variáveis lógicas. Existem 3 funções lógicas básicas: a função OR, AND e NOT, em português ou, e não, e outras que são derivadas dessas: NOR, NAND, XOR e XNOR. Essas funções lógicas serão estudadas a seguir, juntamente com suas portas lógicas correspondentes. A primeira operação lógica, ou primeira porta lógica que a gente vai ver, é a operação OR, ou operação OR. A operação OR está relacionada com a porta lógica OR. A expressão booleana para a operação OR é descrita aqui embaixo. Então, x, a gente vai ler o seguinte: x é igual a ou B.
esse símbolo aqui de mais quer dizer, está se referindo à operação OR e não uma soma. Então a gente não lê x é igual a A mais B, e sim x é igual a A ou B, ou x equivale a A ou B. Apesar desse símbolo de mais, nós podemos falar que a operação OR se assemelha à adição, mas com uma pequena diferença. Quando nós tivermos A igual a 1 e B igual a 1, nós teremos 1 ou 1 é igual a 1, e não 1 mais 1, que é igual a 2. Por quê? Nós não temos o número 2. Não existe nas variáveis, né, booleanas o valor 2. As nossas variáveis só podem assumir o valor de 0 ou 1. Então, nós veremos já com a tabela verdade da porta OR que 1 ou 1 não vai ser igual a 2, e sim 1 ou 1 vai ser igual a 1. Da mesma maneira, se eu tiver mais termos, neste caso aqui eu tenho 3 termos, nessa expressão booleana, x é igual a 1 ou 1 ou 1, que dá 1. Eu posso ler também essa expressão da seguinte maneira. X é verdade, né? Lembrando daquela tabelinha que a gente pode dar outros nomes para o nível lógico alto. Então, x é verdade, ou x é igual a 1, quando A é verdadeiro, ou B é verdadeiro, ou C é verdadeiro. Então, essa é a função lógica OR. E agora nós vamos ver como que nós representamos, né? Qual é o símbolo dessa porta lógica OR. Então, aqui nós temos o símbolo da porta lógica OR, uma porta OR de 2 entradas. Então, mais uma vez, a gente lê aqui que x, que é a saída dessa porta, é igual a A ou B. E aqui a gente tem a tabela verdade, que está relacionado com a porta lógica OR de 2 entradas. Então, se tem 2 entradas, eu tenho 4 combinações. Para a porta lógica OR de 2 entradas, quando eu tenho A ou 0 aqui, desculpe, 0 ou 0 dá 0. 0 ou 1 dá 1. 1 ou 0 também dá 1. 1 ou 1 também dá 1. Então, essa é a tabela verdade que está relacionada à porta lógica OR de 2 entradas. E aqui nós temos o símbolo da porta OR de 2 entradas. Então, mais uma vez, 1 ou 1, que é a última linha aqui, equivale a 1. Nós podemos reparar que toda vez que qualquer das entradas de uma porta lógica OR é igual a 1, a saída é igual a 1. Para que a minha saída seja igual a 0, todas as entradas têm que ser iguais a 0. Um pouquinho mais à frente, nós vamos fazer um resumo dessa porta OR, com 2 ou mais entradas. Bem, para a gente ter um melhor entendimento do que é uma porta OR, nós podemos relacionar essa porta lógica OR com circuitos elétricos. Como vocês já viram a parte de circuitos elétricos, talvez aqui vai ficar um pouco mais fácil de a gente entender o funcionamento de uma porta OR. Então, nós vamos relacionar a tabela verdade, o funcionamento de uma porta OR, com esse circuito elétrico aqui. Bem, nós podemos ver nesse circuito que ele é composto de uma fonte e duas chaves, e aqui uma lâmpada. Para que a gente relacione esse circuito elétrico com a tabela verdade, nós temos que fazer algumas conversões. Por exemplo, tanto a chave A quanto a chave B, ela pode estar ou aberta ou fechada. Quando a porta A ou quando a chave A ou a chave B estão abertas, a gente considera nível lógico 0. Quando a chave A ou a chave B está fechada, nós consideramos nível lógico 1. Também está relacionado com aquela tabela que nós vimos um pouco antes.
A variável de saída vai ser a lâmpada. Então, nós vamos chamar de x. Lâmpada apagada vai ser, nós vamos convencionar que é 0. Lâmpada acesa, nós vamos convencionar que é 1. Então, vamos aqui na primeira linha da tabela verdade da porta ou. A igual a 0 e B igual a 0. É exatamente o que está representado nesse circuito. A igual a 0 quer dizer que a chave A está aberta. B igual a 0 quer dizer que a chave B também está aberta. Se a chave A e a chave B estão abertas, não existe como circular a corrente aqui pela lâmpada. Então a lâmpada vai estar apagada. Então, chave aberta é 0, chave aberta é 0, lâmpada apagada, 0. Agora nós vamos ver uma segunda condição, que é essa aqui. Chave A está aberta, só que agora a chave B está fechada. Se a chave B está fechada, existe um caminho possível aqui agora para a corrente elétrica circular. Se existe uma corrente elétrica circulando, a lâmpada vai acender. Então, chave A em 0, chave B em 1, lâmpada acesa. Da mesma maneira agora, aqui na terceira linha. Agora, a chave A aqui está fechada, chave B aberta. Então, agora também existe um caminho possível aqui para a corrente. Com isso, a lâmpada vai acender. Lâmpada acesa. E na última linha aqui, equivaleria a eu ter as duas chaves fechadas. Então, agora, eu tenho, inclusive, mais de um caminho para a corrente circular. E com isso, a lâmpada vai estar acesa. Então, esse circuito elétrico aqui representa uma porta lógica ou seja, ela tem o mesmo funcionamento de uma porta lógica ou. A gente pode relacionar, então, uma porta ou de duas entradas a esse circuitinho elétrico aqui. Aqui nós temos agora a representação de uma porta lógica ou que tem 3 entradas. Então, aqui a gente lê que x é igual a A ou B ou C. E aqui nós temos a tabela verdade dessa porta lógica de 3 entradas. Todas as 8 combinações. Podemos reparar que a minha saída aqui só vai ser 0 na primeira linha. A minha saída só é 0 quando todas as entradas forem iguais a 0. Para qualquer outra combinação aqui, a minha saída vale 1. Então, essa é uma porta ou de 3 entradas, A, B e C, que está relacionado com essa tabela verdade. Toda porta lógica de 3 entradas ou vai ter essa tabela verdade aqui. Só vai ser 0 a saída quando todas as entradas forem iguais a 0. Bem, vocês devem estar pensando, né? Onde que a gente vai utilizar uma porta lógica ou? Aqui nós temos um pequeno exemplo da utilização de uma porta ou. Para que serve essa porta ou? Essa porta ou nesse circuito vai servir para ativar um alarme. Então, toda vez que a minha saída for 0, não acontece nada. Toda vez que a minha saída aqui for 1, vai ativar o sistema de alarme. Esse circuitinho aqui está sendo usado para monitorar um processo químico em função da pressão e da temperatura. Então, em um processo químico que está acontecendo aqui, nós queremos controlar a pressão e a temperatura. Para isso, nós usamos um transdutor aqui de temperatura e um transdutor de pressão. O que esse circuito transdutor faz? Ele converte a temperatura aqui, no caso do transdutor de temperatura, em um sinal aqui, que pode ser um sinal de tensão ou um sinal de corrente. O mais utilizado é uma corrente de 0 a 20 mA. O transdutor de pressão também vai ler a pressão dentro desse processo químico aqui e vai transmitir aqui para um comparador. O que esse comparador faz? Nós setamos aqui um valor de referência. Por exemplo, uma temperatura de 100 graus.
Setamos aqui um valor de referência de pressão, por exemplo, 200 atm. Bem, o transdutor de temperatura e o transdutor de pressão vai mandar o sinal aqui para o comparador. E o que esse comparador faz? Toda vez que o sinal vindo aqui do meu sistema for menor do que o valor de referência, a minha saída aqui dá zero. Então, se vier do comparador uma temperatura menor do que a de referência, a saída vai ser zero. Da mesma forma aqui a pressão, zero. Então, se tudo estiver dentro do esperado, né, a temperatura abaixo da temperatura máxima e a pressão abaixo da pressão máxima, eu vou ter na saída aqui zero. 0 e 0 numa porta O, dá zero na saída, então o meu alarme está desativado. Se por acaso a temperatura aqui exceder o valor de referência, a minha saída aqui vai ser 1. 1 na saída aqui, vai dar 1 nessa porta lógica, nessa entrada da porta lógica O. Mesmo que esse valor aqui da pressão esteja abaixo do valor de referência, 1 aqui nós vimos que 1 ou 0 dá 1. Então esse alarme vai ser acionado. Da mesma maneira, mesmo que a temperatura esteja abaixo do valor de referência, mas se a pressão subir acima do valor de referência, aí eu vou ter 0 agora aqui nessa entrada e 1 aqui, que vem aqui do comparador de pressão. Então, quando a pressão é maior do que o valor de referência, sai nível lógico 1. Nível lógico aí, 1 aqui também vai acionar o alarme. E se acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, com certeza, mais uma vez, o alarme vai ser disparado. Então, a porta lógica ou pode servir, por exemplo, para a gente monitorar um sisteminha igual a esse, onde nós queríamos monitorar a pressão e a temperatura de um processo químico. Bem, agora nós veremos uma outra operação lógica, que é a operação AND, ou operação E. A operação AND está relacionada com a porta lógica AND, ou a porta lógica E. A operação AND, assim como lá na operação era similar a uma soma, a operação AND é similar a uma multiplicação. Aqui é igual mesmo, não é similar não. Nós já vamos ver por quê. Então, nessa expressão aqui, nós lemos que A, X é igual a AND B, AND C. Ou X é igual a ABC. Nós vamos ver que esse pontinho aqui indica a operação AND. Se nós repararmos aqui, ó, nesse exemplo, o pontinho não aparece. Nós podemos usar o pontinho ou não. Então, x é igual a AB ou x é igual a pontinho B é a mesma coisa. Quer dizer que x é igual a A AND B. Esse pontinho aqui está subentendido. Aqui nós temos o símbolo da porta AND ou da porta E e a sua respectiva tabela verdade. Então, uma tabela verdade para uma porta AND de duas entradas. E aqui a gente pode fazer aquela analogia com a multiplicação mesmo. Por quê aqui, ó? 0 AND 0 equivale a 0 vezes 0, que dá 0. 0 AND 1 equivale a 0 vezes 1, que dá 0. 1 AND 0 equivale a 1 vezes 0, que dá 0. E 1 vezes 1 equivale a 1, que é a mesma coisa que 1 AND 1, que dá 1. Então, na tabela verdade, esta é a tabela verdade de uma porta AND de duas entradas. Aqui nós temos o símbolo da porta lógica AND de duas entradas relacionado com essa função lógica AND. Da mesma forma que a porta lógica OR, nós podemos ter uma porta lógica AND com mais de duas entradas. E podemos relacionar essa função AND com um circuito lógico. Então, agora nós mudamos aquele circuito elétrico, né? Na verdade, alteramos um pouco aquele circuito elétrico, mas nós temos as mesmas convenções. Chave aberta 0, chave fechada 1.
X é a lâmpada, que é a variável de saída, apagada 0 e acesa 1. Nesse circuito lógico, a primeira linha equivale aqui ao esquema que está aqui nesse slide. Então a chave A está aberta e a chave B também está aberta. Nesse caso, não há circulação de corrente pela lâmpada. Então a lâmpada está apagada, nível lógico 0. Se eu fechar a chave A, mas mantiver a chave B em aberto, seria no caso aqui, na verdade, a terceira linha, mesmo assim não vai passar corrente, porque a chave B está em aberto. Então a lâmpada vai estar apagada. Só vai haver corrente elétrica quando as duas chaves estiverem fechadas, ou seja, A igual a 1 e B também igual a 1. Nesse caso, eu tenho um caminho para a corrente elétrica passar, acendendo a luz. Lâmpada acesa, nível lógico 1. Então a gente pode relacionar a tabela verdade ou uma porta lógica AND com esse circuitinho elétrico aqui. Eles têm o mesmo funcionamento. Como eu falei, agora nós temos aqui representado uma porta lógica AND de 3 entradas e a sua respectiva tabela verdade. Podemos verificar que a minha saída só vai ser igual a 1 quando todas as entradas forem iguais a 1. Qualquer entrada igual a 0 faz com que a minha saída seja igual a 0. Então esse é um resumo de uma tabela de uma porta AND. Então, de uma forma resumida, nós podemos falar o seguinte. O símbolo AND em um diagrama de circuito lógico diz que a saída será alta apenas quando todas as entradas forem altas. Repetindo, o símbolo AND em um diagrama de circuito lógico diz que a saída será alta apenas quando todas as entradas forem altas. Embaixo, o símbolo OR em um diagrama de circuito lógico diz que a saída será alta quando pelo menos uma entrada for alta. Esse é o resumo dessas duas portas lógicas. Vamos ver agora uma terceira porta lógica que faz parte daquelas operações básicas, das portas lógicas básicas, que é a operação NOT, que está relacionado com a porta NOT, ou também chamada de inversora. Aqui nós temos a expressão booleana para uma porta NOT. Repare que a porta NOT ela pode ter apenas uma entrada, ao contrário das outras portas lógicas que tem 2, 3, 4 ou mais entradas. A porta lógica inversora, ou porta NOT, só tem apenas uma entrada. Então, neste caso aqui, nessa operação aqui, a gente lê que x é igual a A barrado. Esta barra aqui indica a operação NOT. Então, eu posso ler dessa expressão x equivale a NOT A ou x equivale a não A. Posso ler também x equivale ao inverso de A, ou x equivale ao complemento de A, ou x equivale a A barrado, onde esse termo aqui é o termo mais comum, que x equivale a A barrado. Aqui na tabela verdade, como eu tenho apenas uma entrada, ou ela pode ser 0, ou pode ser 1. Quando a entrada A for 0, vai sair ela invertida do lado de cá. 0 invertido dá 1. E quando A for igual a 1, a minha saída é 1 invertido, que dá 0. Em alguns casos, em algumas literaturas, nós podemos encontrar essa outra representação aqui. Ao invés da barra, usado o símbolo aqui do apóstrofo. Quer dizer a mesma coisa, que é uma porta inversora. Então, nós podemos ter o A barrado ou o A com o apóstrofo. Todos indicam a operação NOT. Aqui está o símbolo de uma porta inversora. E este círculo aqui indica para a gente que existe uma inversão. Então, a presença de um pequeno círculo sempre vai denotar uma inversão.
Lembrando mais uma vez que o circuito NOT é comumente chamado de inversor. Mais uma vez, um circuito lógico, um circuito elétrico, que nós podemos correlacionar ou relacionar com a porta inversora. Então agora nós temos, como é só uma entrada, nós temos aqui a chave A. Quando a chave A está aberta, ou seja, A igual a zero, a corrente elétrica vai passar pela lâmpada e aí a lâmpada vai acender. Se a chave A estiver fechada, nós vamos relembrar lá de circuitos elétricos que a corrente elétrica tende a passar sempre onde existe a menor resistência elétrica. No caso aqui, uma chave, né, passa a ser um curto-circuito. Então a corrente elétrica vai passar pela chave e não pela lâmpada. Então quando a chave está fechada, a lâmpada não acende, saída zero. Então este é um circuito elétrico que a gente pode relacionar com a porta lógica NOT ou com a porta lógica inversora. Bem, então vejamos agora algumas regras resumidas para as portas OR, AND e NOT. Então, na porta OR, lembramos que a gente lê 0 ou 0 dá 0, 0 ou 1 dá 1, 1 ou 0 dá 1, 1 ou 1 também dá 1. Aqui 0 de 0 dá 0, 0 de 1 dá 0, 1 de 0 dá 0, 1 de 1 dá 1. Lembrando que só vai ser 1 quando todas as entradas forem 1. Aqui é o contrário, só vai dar 0 quando todas as entradas forem iguais a 0. E para a porta inversora, 0 barrado dá 1 e 1 barrado dá 0. Uma observação muito importante é que com essas três portas lógicas, eu consigo descrever qualquer circuito lógico. Então, com essas três portas básicas, eu consigo descrever qualquer circuito lógico. Só que a gente pode combinar as portas lógicas OR e AND com a porta inversora e fazer duas portas lógicas diferentes. A porta lógica não OR, ou também podemos chamar de porta NOR, e a porta não E, também conhecida como NAND. Então, o que é uma porta não OR? É uma porta NOR, é uma porta OR combinada com inversora. Uma porta NAND é uma porta AND combinada com uma inversora. Vejamos aqui. Então, no primeiro caso, aqui nesse circuito, nós temos uma porta lógica OR em série com uma inversora. Então, quando entrou aqui A ou B nessa porta lógica OR, saiu A ou B. Quando passou pela inversora, apareceu essa barra. Então, nós teremos X é igual a A ou B barrado. Nós podemos combinar essas duas portas lógicas e formar uma porta lógica só, que é essa porta aqui, chamada porta lógica NOR ou não OR. A expressão de saída dela é X é igual a A ou B barrado. Então, repare que agora, na porta lógica OR, nós acrescentamos essa bolinha. Essa bolinha vai denotar a inversão. Então, essa porta lógica não OR equivale a uma porta OR em série com a porta lógica AND, que combinada pode ser combinada em uma porta lógica só, chamada de porta lógica não OR ou NOR. Como é que nós chegamos na tabela verdade de uma porta NOR? Então, nós já sabemos como é a saída de uma porta lógica OR. Daqui para cá, basta a gente inverter. O que era 0 passa para 1, o que é 1 passa para 0. Então, resumidamente, aqui nós temos a tabela verdade da porta não OR. Para 0 e 0 dá 1, 0 ou 0 e 1 dá 0, 1 e 0, 0, 1 e 1 dá 0. Então, aqui nós temos mais uma vez a expressão booleana para a porta não OR, que apresenta essa tabela verdade aqui. Assim como as outras portas lógicas, nós podemos relacionar a porta lógica não OR
com um circuito elétrico. Se nós fizermos a analogia aqui, quando as duas portas lógicas, quando as duas chaves estão abertas, vai passar corrente pela lâmpada. Se eu fechar qualquer uma das chaves, a corrente, ao invés de passar pela lâmpada, vai passar pelas chaves. Se eu fechar as duas, eu tenho dois caminhos alternativos. Então a lâmpada só vai estar acesa quando as duas chaves estiverem abertas, porque aí o único caminho que a corrente vai ter para passar será pela lâmpada. Qualquer chave fechada, ou a chave B, ou a chave A, ou as duas chaves fechadas, vão fazer com que a corrente não passe pela lâmpada, porque a corrente elétrica, como nós sabemos, procura sempre o caminho mais fácil. Portas NAND. As portas NAND também é uma combinação de uma porta AND em série com uma porta inversora. Então, na saída da porta AND nós teríamos A AND B. Quando passou pela inversora, nós teremos A AND B barrado. A AND B barrado já é a expressão de saída dessa porta lógica, que é uma porta lógica AND com uma bolinha aqui na ponta. Então, este símbolo é o símbolo da porta lógica NAND que está relacionado com essa tabela. Como que nós chegamos nessa tabela? Da mesma maneira que nós fizemos para a porta lógica OR. Primeiro a gente acha a porta lógica AND e depois inverte. Onde era 0 passou a ser 1 e onde era 1 passou a ser 0. Então, em resumo, essa é a tabela verdade de uma porta NAND. Então, a gente lê X é igual a AND B barrado. Da mesma maneira, nós temos um circuito elétrico que representa a porta lógica NAND. Então, se as duas chaves estiverem abertas, vai ter corrente passando pela lâmpada. Então, 0 e 0 dá 1. Se eu fechar apenas uma das chaves, não vai adiantar, porque eu não vou ter um caminho aqui para a corrente elétrica passar, vai continuar passando pela lâmpada. Então, se eu fechar só a chave B, não vai adiantar. Se eu fechar só a chave A, não vai adiantar. A corrente vai estar sempre passando pela lâmpada. Quando eu fechar as duas chaves, a chave A e a chave B, agora sim eu tenho um caminho alternativo para a corrente, um caminho mais fácil, e aí a corrente elétrica não passará pela lâmpada, e aí a lâmpada não vai acender. Então este é o circuito elétrico relacionado à porta lógica NAND. Além daquelas portas lógicas NAND e NOR, nós temos mais duas portas lógicas que são bastante utilizadas em eletrônica digital. Uma delas é a porta chamada Exclusive OR, ou porta lógica SHOR. Esta aqui é o símbolo da porta lógica SHOR. Repare que é uma porta OR com essa barrinha aqui. Então, este é o símbolo da porta lógica chamada SHOR, que tem essa expressão de saída. X é igual a barrado AND B ou A AND B barrado. Que nós podemos resumir essa operação por este símbolo aqui de mais com o ciclo em volta. Esse mais com o símbolo em volta indica a operação SHOR. Um detalhe. Nós podemos verificar aqui nessa tabela verdade da porta lógica SHOR que eu só vou ter o nível lógico alto quando as duas saídas são diferentes. Quando as saídas, quando as entradas são iguais, eu tenho o nível lógico 0. Quando as entradas são diferentes, eu tenho o nível lógico 1. Isso vai ser muito importante quando a gente for fazer uma aplicação com essa porta lógica que nós vamos ver um pouco mais para frente. Então, é essa expressão abreviada onde eu leio que X é igual a SHOR B, que tem essa tabela verdade.
Se eu inverter a saída de uma porta lógica XOR, eu vou ter uma outra porta lógica chamada exclusive NOR, ou XNOR. Aqui está o símbolo da porta lógica XNOR, que é o mesmo símbolo da porta lógica XOR, com a bolinha aqui na frente. Então agora a expressão booleana para a porta XOR pode ser XNOR, né? Pode ser essa aqui. A AND B ou A barrado AND B barrado. E a forma simplificada que é essa aqui. A com o símbolo da porta lógica XOR com a barra, que eu leio A XNOR B. E aqui eu tenho a tabela verdade para essa porta lógica. Repare que aqui agora a minha saída é alta sempre que as entradas forem iguais. Então, quando as entradas são iguais, eu tenho na saída o nível lógico alto. Quando as entradas são diferentes, eu tenho na saída o nível lógico baixo. Então, a saída é alta apenas quando as entradas estão no mesmo nível. Isso é muito interessante, que nós vamos ver também uma aplicação para essa porta lógica. Aqui está. Nós utilizaremos esse circuito aqui apenas para mostrar para vocês uma aplicação, né, dessas portas lógicas. A primeira aplicação é um circuito de detecção de igualdade de números binários de 2 bits. Um circuito muito simples para a gente entender como funciona, mas ele pode comparar números de 2 bits, de 4, de 8, 16. É só a gente aumentar o número de portas lógicas. É muito comum, quando a gente está trabalhando com sistemas digitais, querer comparar 2 números, para ver se um número é maior do que o outro, é menor do que o outro, ou se os números são iguais. Esse circuito aqui vai fornecer um nível lógico 1 na saída aqui, sempre que esses 2 números aqui, ó, formado por x0 e x1, que é o número x, for igual a esse número aqui, que é o número y. Então o número y é formado por 2 bits e o número x também é formado por 2 bits. Esse circuito aqui, nessa primeira porta lógica, nós vamos comparar o x1 com o y1. E na porta lógica de baixo, o x0 com o y0. Como nós vimos, só vai sair o nível lógico 1 aqui quando o x1 for igual a y1. Só vai sair o nível lógico alto aqui quando o x0 for igual a y0. Quando o x1 for igual a y1 e o x0 for igual a y0, nós teremos 1 e 1 aqui na saída, passando pela porta lógica AND, teremos 1 e 1 aqui na entrada da porta AND, e na saída nós teremos o nível lógico alto aqui, indicando que os 2 números são iguais. Se vocês fizerem todas essas combinações aqui, que está nessa tabela, na entrada desse circuito, vocês verão que a saída só vai dar 1 nesses 4 casos aqui, que são exatamente os casos em que o número x1 é exatamente, ou o número x é exatamente igual ao número y. Então utilizamos esse circuito aqui apenas para vocês verem, é uma aplicação desta porta lógica. Nós também podemos utilizar a porta lógica XOR em uma aplicação muito comum na transmissão de dados. Quando eu quero transmitir, vamos supor que eu quero transmitir esses 4 bits aqui de dados em uma linha. Então eu vou transmitir esses dados de uma ponta para a outra. O que esse circuito aqui faz? Toda vez que o número formado aqui por D0, D1, D0, D1, D2, D3, né, um número de 4 bits, toda vez que esses números aqui tiverem um número par de uns, nesse caso aqui, ó, nós temos
1, 0, 1, 0. Então, o número de uns que eu vou transmitir já é par. Então, esse circuito aqui vai gerar aqui um bit de paridade para que o número de uns continue par. Como já é par, ele vai gerar um bit 0. Então, o bit de paridade gerado foi o bit 0. Por quê? Porque na outra ponta, quando essa informação chegar lá, ele vai contar o número de uns. Se o número de uns que chegou lá, contando com o bit de paridades, for par, ele vai entender que essa informação está correta. Se o número que chegou lá de bits 1 for ímpar, ele vai entender que a minha informação chegou com erro. Então, se o número de uns aqui a ser transmitido for ímpar, o meu bit de paridade que vai ser gerado vai ser 1. Então, se eu tinha 3 uns a ser transmitido, o meu circuito automaticamente gera um outro bit igual a 1, para que o número sempre continue par. Esse circuito é chamado de circuito de geração e verificação de paridade, no caso, paridade par. Ou seja, na minha linha de transmissão aqui, sempre o número de uns vai ser par. Se na ponta B chegar um número de uns diferente de par, se chegar ímpar, a minha ponta B vai entender que chegou com erro. A informação que eu transmiti chegou com erro. Essas são as principais portas lógicas que nós trabalharemos em nosso curso. Até o momento, nós estudamos as diversas portas lógicas funcionando de uma forma independente, exceto por esses dois exemplos que nós vimos agora há pouco, né? O circuito de detecção de igualdade de dois números e o gerador de bit de paridade. A partir de agora, nós iremos tratar dos circuitos lógicos combinacionais. Um circuito lógico é aquele circuito que executa uma expressão booleana através de uma porta lógica ou de uma combinação de várias portas lógicas, interligadas entre si. É o caso dos dois exemplos vistos anteriormente. Algumas portas lógicas foram interligadas convenientemente para executar uma função. Um circuito combinacional não possui a característica de memória. Portanto, sua saída depende apenas dos valores atuais das entradas. Os circuitos lógicos e as expressões booleanas estão intimamente relacionadas entre si. Nós podemos descrever um circuito lógico através da sua expressão booleana, ou podemos obter um circuito lógico a partir de sua expressão booleana. Vejamos. Neste momento, então, nós iremos descrever os circuitos lógicos algebricamente. O que é descrever um circuito lógico algebricamente? É transformar um circuito lógico em uma expressão correspondente. Então, uma expressão algébrica que equivale a um circuito lógico. Então, da mesma maneira, a gente pode descrever esse circuito lógico aqui por uma expressão algébrica equivalente. A expressão algébrica é equivalente ao circuito, por quê? Se nós substituirmos nesses circuitos as variáveis A e B por valores de 0 ou 1 e verificarmos o valor da sua saída, se fizermos a mesma coisa com a sua expressão algébrica, nós chegaremos ao mesmo valor. Então, como nós podemos fazer isso? Vamos observar algumas coisas importantes quando a gente vai descrever um circuito lógico na sua forma algébrica. Sempre que eu tiver um inversor no circuito, como é o caso aqui, quando a minha variável passar por esse inversor, vai aparecer uma barra sobre ela. Isso vale também para uma expressão. Então, neste caso aqui, eu tenho na entrada do inversor A ou B. Quando ela passar pelo inversor, vai aparecer aqui na saída x é igual a A ou B barrado. Então, o inversor, ela pode barrar uma variável, é o caso do nosso exemplo A aqui, ou ele pode barrar uma expressão inteira, que é o caso do nosso segundo exemplo aqui. Então, vamos ver um exemplo aqui onde eu tenho um circuito lógico
e eu quero obter a expressão algébrica desse circuito lógico. Então, a primeira coisa a fazer é verificar que aqui nesse inversor, nós temos na entrada do inversor a variável A. Quando essa variável A passou por inversora, vai aparecer aqui A barrado. Agora eu entrei na entrada de uma porta AND de 3 entradas, a variável A barrado, a variável B e a variável C. Como é uma porta AND de 3 entradas, eu vou ter aqui na saída o A barrado, AND B, AND C. Então, o A barrado veio da inversora, chegou numa porta lógica AND de 3 entradas, onde as outras 2 entradas eram as variáveis B e C. Então, na minha saída, eu vou ter A barrado, AND B, AND C. Aqui embaixo eu tenho uma porta lógica OR, em que nós temos aqui, de um lado, a entrada A variável A, e do outro lado a variável D. Então, na saída dessa porta lógica, eu vou ter a expressão A ou D. A expressão A ou D está passando por uma inversora. Então, do lado de cá, eu vou ter A ou D barrado. Por quê? Porque passou essa expressão, quando ela passou pela inversora, ela é barrado. E por último aqui, na entrada dessa porta AND, eu tenho o que veio lá de cima, então a minha variável x, né? Vamos chamar aqui a saída de x, vai ser igual. O que eu tenho em cima, podemos pôr entre parênteses, A barrado, AND B, AND C, fazendo uma operação AND com o que está na entrada aqui de baixo, que é A ou D, tudo barrado. Eu vou pôr aqui entre parênteses. Então, essa aqui é a expressão lógica que representa esse circuito lógico aqui. Então, eu estou descrevendo um circuito lógico de uma forma algébrica. Então, essa expressão representa o circuito lógico que está aqui dentro desse quadro. É a expressão algébrica para esse circuito lógico. Então, vejamos. Então, como nós fizemos, aqui nós obtivemos o A barrado AND B, AND C. Aqui na saída da porta o A ao D, passou pela inversora A ao D barrado. E aqui na saída nós temos a expressão correspondente para este circuito lógico que nós vimos aqui, que tinha uma inversora, 2 portas AND e 2 portas OR. Vejamos mais um exemplo. Então, neste exemplo, tem uma porta OR de 2 entradas, onde as entradas são as variáveis A e B. Então, na saída da porta lógica OR, eu tenho A ou B, está entrando numa porta AND, em que a outra entrada é variável C. Então, aqui eu vou ter A ou B, AND C. Quando eu passei essa expressão pela inversora, eu vou ter A ou B, AND C, tudo barrado. Agora, isso aqui está na entrada de uma porta OR, que tem do outro lado a variável D. Então, nessa saída aqui, eu vou ter a expressão A ou B, AND C, tudo barrado, ou D. Essa expressão é a entrada agora da porta lógica AND, que tem por outro lado, na outra entrada, a variável E. Então, a minha expressão de saída aqui vai ser x igual a ou B, AND C, tudo barrado, ou D, fazendo uma AND com a variável E.
Vejamos então. Então, esta, mais uma vez, é a nossa expressão final, expressão algébrica, né, para esse circuito lógico. Então, essa expressão descreve esse circuito lógico e vice-versa. Esse circuito lógico está relacionado com aquela expressão algébrica. Bem, agora nós vamos fazer o contrário. Através de uma expressão booleana ou de uma expressão lógica, nós vamos chegar no circuito. Nós já fizemos isso aqui algumas vezes, né? Mas porque a gente já conhecia as portas lógicas. Então, se eu tiver uma expressão desse tipo aqui, x é igual a A AND B AND C, pode ser desenhado da seguinte maneira, uma porta lógica AND de 3 entradas, onde eu tenho a entrada A, B e C. Na minha saída x aqui, eu vou ter exatamente essa expressão. Da mesma forma que se eu tiver um circuito definido, x é igual a A barrado ou B, nós vamos utilizar uma porta OR, em que uma das entradas é a variável B, e na outra entrada eu tenho a variável A barrado. Para conseguir o A barrado, eu utilizo o inversor. Então aqui eu tenho o A que passou pelo inversor, ficou A barrado, e na saída aqui eu vou ter exatamente A barrado ou B. Então esse circuito lógico aqui agora descreve essa expressão lógica. Nós saímos da expressão para chegar no circuito lógico. Vamos ver mais alguns exemplos. Então, vamos supor que queremos determinar a expressão ao circuito lógico para essa expressão booleana. X é igual a A AND B ou C. Então, no caso aqui, nós temos uma operação AND entre as variáveis A e B e o resultado disso aqui fazendo uma OR com a variável C. Então, esse circuito ficaria da seguinte forma. Uma porta AND, onde eu teria aqui A e B. Na saída aqui eu vou ter A AND B. Como nós temos agora uma operação OR, desse resultado nós precisamos de uma porta lógica OR, em que uma das entradas é A AND B e a outra entrada é a variável C. Então aqui na saída nós teremos essa expressão. Então esse circuito lógico equivale a essa expressão booleana, ou seja, partimos da expressão para chegar no circuito lógico. Vejamos de uma forma aqui melhor, né? Então, A AND B ou C. Este é o circuito que representa aquela expressão booleana. Então, nós partimos da expressão para chegar no circuito. Repare que nós precisamos tomar um cuidado quando a gente partir da expressão booleana para chegar no circuito lógico. Por quê? Assim como na nossa álgebra comum, quando a gente tem lá, por exemplo, x equivale a 2 mais 4 vezes 3. Então, na nossa álgebra comum, primeiro a gente faz a multiplicação. Então, 4 vezes 3, 12, e depois a gente soma com o 2 para a gente chegar a 14. Se eu fizesse o 2 mais 4 primeiro e depois multiplicasse por 3, eu chegaria em outro resultado. Então, existem regras. Primeiro a gente faz a multiplicação, depois a soma. Aqui também, nós temos que fazer, quando eu tiver uma expressão desse tipo, primeiro a porta lógica AND, que foi o que nós fizemos aqui, e depois a expressão OR. Se eu quiser que a expressão OR seja antes da AND, eu tenho que usar aqui parênteses.
Então, esse parênteses quer dizer o seguinte, a operação OU é feita primeiro do que a operação AND. Então, nesse caso, primeiro vem a operação OU, então, B ou C, e aí o resultado fazendo uma AND com A. Então, esses dois circuitos são circuitos totalmente diferentes um do outro. O que mudou foi o parênteses que foi colocado aqui. Então, quando não tem parênteses, primeiro eu faço a operação AND e depois a operação OR. Se a operação OR vier entre parênteses, aí sim, a operação OR tem que ser feita antes da operação AND. Mais um outro exemplo. Suponhamos que nós temos a expressão y é igual a AND C, ou B AND C barrado, ou A barra AND B AND C. Então, se nós verificarmos, nós temos três termos. Primeiro termo aqui, segundo termo aqui, terceiro termo aqui. Sobre o qual nós vamos aplicar uma operação OR. Então, a gente pode começar aqui da porta OR, onde eu vou ter em uma das entradas o primeiro termo, que é AC. Na outra entrada aqui, o outro termo que é o BC barrado. E na outra entrada, A barrado AND BC. Então, esse aqui vai ser o final do meu circuito. Só que eu preciso obter agora essas expressões. Se a gente reparar aqui, o A AND C é uma porta AND que eu tenho as entradas A e C. Aqui eu tenho uma porta AND de duas entradas, onde uma entrada é B e a outra C barrado. E aqui eu tenho uma porta AND de três entradas, onde uma entrada é barrada, a entrada A é barrada, e as outras entradas são as variáveis B e C. Então eu preciso, antes aqui de fazer a operação OR, fazer esses três circuitos lógicos aqui, para depois eles chegarem na porta lógica OR. Então agora sim, para eu conseguir o AC, que é o primeiro termo, eu tenho uma porta AND, onde uma entrada aqui é a variável A, na outra entrada a variável C. Para conseguir o BC barrado, que é o outro termo, eu pego a entrada B, ligo direto na porta, pego a entrada C, passei por inversora, consegui o C barrado. Então na minha saída aqui eu vou ter BC barrado. E o último termo, que seria o A barrado BC, vai pegar o A, passar pela inversora para conseguir o A barrado, ligo aqui o B e aqui a variável C. Então agora eu consegui os três termos. Termo AC, o termo BC barrado, o termo A barrado BC, que se juntam numa porta OR para chegar na expressão final. Então aqui nós temos o circuito lógico que representa aquela expressão booleana. Mais um último exemplo aqui. Vamos supor que a gente quer implementar esse circuito. X é igual A ou B, AND B barrado ou C. Então, repare que agora nós temos as operações OR entre parênteses ligado aqui por uma operação AND. Então, eu já sei que eu vou precisar aqui no final de uma porta AND. Em uma das entradas, eu tenho A ou B. E na outra entrada, B barrado ou C. Como isso aqui é uma porta lógica OR, vou precisar de uma porta lógica OR aqui. Uma das entradas é a variável B passando por um inversor. E a outra é a variável C. Então aqui na saída eu tenho B barrado ou C. Para conseguir aqui essa expressão da outra entrada, também eu preciso de uma porta lógica OR.
Uma das entradas é a variável B, então eu posso ligar aqui. E a outra entrada é a variável A. Então, este circuito é o circuito lógico que representa essa expressão booleana. Vamos ver de uma forma aqui mais organizada. Então, o mesmo circuito que nós vimos anteriormente, né? Uma porta OR para obter A ou B. Aqui o inversor para obter o B barrado. Na saída eu tenho B barrado ou C, que é o segundo termo aqui. E esse aqui é o primeiro termo. Quando passou pela AND, que está aqui representado, nós temos x é igual a ou B, AND B barrado ou C, que é a expressão original que resultou nesse circuito lógico que nós acabamos de desenhar. Bem, é isso aí. Nesta videoaula, nós vimos o funcionamento individual das portas lógicas básicas e suas derivações, bem como as relações dessas portas lógicas com suas tabelas verdade. Vimos também como as portas lógicas podem ser combinadas entre si para formarem os circuitos lógicos combinacionais. Nós continuaremos nossos estudos através do ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, pelo caderno didático e pelos demais materiais disponibilizados em nossa sala virtual. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.